Graça e paz a todos. Amém. É uma grande honra para mim, uma grande alegria estar aqui na Diamantina Central. Agradeço ao pastor presidente, José Orlando, convite, ao presidente de missões, presbítero Ronaldo, também ao meu pastor, Luiz, que 8 dias atrás chegou na minha casa com essa notícia. E ele disse: meu jovem, eu tenho uma missão para você. E como bom soldado, tem que estar pronto, preparado. Eu disse: pois não, meu pastor, pode dizer qual é a missão. E ele disse: você vai pregar no culto de missões na igreja central. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu senti no meu interior algo semelhante ao que Moisés sentiu quando Deus o chamou para ir diante de Faraó. Eu senti o que Gideão sentiu quando recebeu o chamado do Senhor para libertar o povo da opressão dos midianitas. Mas aqui estou eu. Fui contando os dias, contando o tempo, e cada dia que se passava vinha a expectativa na minha mente, no meu coração. E eu dizia: eita, está chegando a hora. No meio de semana eu cheguei aqui, no velório da serva do Senhor que partiu. Eu subi aqui nesse púlpito, pastor. Quando eu olhei para a nave da igreja, eu imaginei na minha mente exatamente o que está aqui agora. Uma multidão muito numerosa. E quando eu estava aqui, eu senti frieza que sempre bate aqueles que vão ministrar a palavra de Deus. Não é fácil. Aqui nós temos pastores, presbíteros, homens capacitados na palavra, instruídos, mas quando Deus chama, Ele capacita. Não importa quem seja. Talvez você se sinta pequeno diante de uma missão, diante de uma responsabilidade, mas o Deus que te chamou para cumprir é muito maior. E Ele vai te dar a capacidade de você cumprir a sua missão com êxito, com excelência. Então eu agradeço a Deus por fazer parte dessa família. Para mim é um motivo de alegria, é um motivo de honra e um privilégio poder estar aqui neste lugar. Quando eu olho para a minha vida, quem eu era, o que Deus já fez na minha vida, eu glorifico ainda mais ao Senhor. Se eu fosse contar o meu testemunho, meus testemunhos, o que Deus já fez na minha vida, foram tantas coisas que aos meus olhos eram impossíveis de acontecer, e Deus com a sua mão forte fez tornar possível aquilo que era impossível. E Deus fez coisas extraordinárias. Vocês estão olhando para um jovem senhor que aqui está, que não era nem para estar aqui, porque o Senhor me deu grandíssimos livramentos de morte. Ainda no ventre da minha mãe, quando ela pensava em um relacionamento atribulado com meu pai, quando ela pensou em me abortar, em tirar a minha vida. Eu contei isso para poucas pessoas sabem dessa história, mas eu não era para estar aqui. Mas eu quero dizer a você que ninguém impede um propósito de Deus na vida de qualquer pessoa. Não há quem impeça. Às vezes Deus levanta um homem, Deus levanta um profeta, Deus levanta um pregador, um pastor, nem ele próprio impede que os propósitos de Deus e os desígnios do Senhor se cumpram. E é isso que a gente vai ver aqui nessa noite, através da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. É um homem bastante conhecido no meio do povo de Deus. A sua história é bastante conhecida, mas Jonas foi um grande pregador. Foi um grande homem de Deus, um grande missionário, que recebeu uma missão especial do Senhor, de ir e pregar na cidade de Nínive. Irmãos, mas antes da gente entrar nessa história, olhando rapidamente para a história de Israel, nós sabemos que depois da época de Juízes, o povo de Israel havia se corrompido. Muitos reis que subiram ao trono de Israel foram reis perversos, reis que não andaram segundo a palavra de Deus, não obedeceram segundo os mandamentos do Senhor,
e trouxeram para o povo de Israel uma ruína terrível. E a gente vê que o rei Acais foi um destes. O rei Oséias também foi outro. Acais reinava em Judá, o reino foi dividido. E Oséias reinava em Israel. E esses homens trouxeram a idolatria, trouxeram um pecado para toda a nação. E a gente vai ver o Senhor Deus permitir que os reis assírios, Tiglat-Pileser, Salmanasé, Sargão, esses reis, eles oprimiram a nação de Israel de um jeito, chegaram ao ponto de dominar Israel, o reino do norte, levar cativos. E esses reis tinham uma política de governo bastante terrível. As nações que eles conquistavam, eles impunham ali impostos altíssimos, expatriavam, os patriotas da nação levavam cativos, milhares, cerca de 28 mil israelitas foram levados por Sargão II para a Síria. E esse povo ia para uma terra pagã, para uma terra estrangeira, para uma terra terrível. E viviam no meio do pecado, viviam no meio da idolatria. Os assírios eram um povo que eles eram cruéis, eram assassinos terríveis, eles praticavam obras terríveis. Eles matavam as pessoas sem dó e sem piedade, pegavam as mulheres grávidas, abriam suas barrigas com as crianças ainda no ventre, estripavam as cabeças das pessoas em estacas, e eram pessoas terríveis. E Israel se encontrava nesse contexto, nessa situação. Conhecendo essa história, a gente vai entrar na história de Jonas. Vamos conhecer um pouco sobre Jonas. Quem era Jonas? Filho de Amitai, hebreu, contemporâneo do profeta Amós, profetizou durante o reinado de Jeroboão II, em meados do século 8 a.C. Jonas vivia numa pequena aldeia localizada na tribo de Zebulon, chamada Gat-Hefé, situada a cerca de 9 quilômetros de Nazaré. Jonas aparece no livro de 2 Reis, e ele profetizou a expansão do reino do norte, sua prosperidade e a abundância durante todo o reinado de Jeroboão II. Esse era Jonas, profeta escolhido por Deus para profetizar para uma nação pagã. O título a qual eu quero dar essa mensagem é A Grandiosa Misericórdia de Deus. De um Deus que é infinitamente amoroso, é grandioso em graça e que não faz acepção de pessoas. Se você está aqui hoje, saiba que é a graça de Deus que está sobre a sua vida. Se eu estou aqui hoje, eu tenho essa certeza no meu coração e eu sei que eu acordei, que eu estou respirando, que eu me alimentei no dia de hoje, porque foi a graça, foi a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Se não fosse assim, eu não estaria. Do mesmo jeito, essa graça de Deus, ela se estende para todos os povos da terra. Foi cantado aqui que o Senhor, Ele é o Deus soberano e é o Rei de todas as nações. É Ele que governa tudo, é Ele que tem o domínio de tudo, que nada está patente aos seus olhos. Ele sonda todas as mentes de todos os seres humanos espalhados pela face de toda a terra. Ele tudo sabe, Ele tudo vê, Ele tudo sonda. A palavra nem chegou na nossa boca e Ele já sabe o que nós vamos falar. Ele já sabe o que nós vamos dizer. Capítulo 1 do livro de Jonas. Abra comigo aí. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque é grande a sua malícia e ela subiu até diante de mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis, descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e entrou na embarcação e com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos fazer uma pequena pausa. Irmãos, Jonas recebe o chamado de Deus,
ele recebe a missão do Senhor. Só que Jonas, ele se levanta e ele se dispõe não para cumprir a vontade de Deus, não para fazer a vontade do Senhor, mas ele se dispõe para desobedecer. Ele se levanta para desobedecer uma ordem dada pelo Criador do universo, por aquele que criou os céus e a terra. Quando Jonas recebe essa missão, conhecendo a história que nós falamos anteriormente, Jonas conhecia o povo assírio. Jonas viu o que o povo assírio fez não só aos israelitas, o seu povo, mas também às outras nações. Jonas conhecia a fama deste povo, que era uma fama cruel, que era uma fama terrível. E no coração de Jonas, ele planejou de não ir pregar para esse povo. Ele tomou essa posição: não vou pregar para este povo. Eu quero é mais que esse povo seja destruído. Eu quero é mais que a ira do meu Deus se levante contra este povo e os destrua e os consuma. Esse era o sentimento que habitava o coração de Jonas. Mas Jonas, ele tinha na sua mente de que a salvação não era para os assírios, de que a salvação não era para os babilônicos, não era para os egípcios, não era para os demais povos. Na mente de Jonas, a salvação era exclusiva somente dos judeus. Daí outro motivo pelo qual o profeta não queria pregar lá em Nínive. Vamos dar sequência aqui ao texto. Depois da desobediência, o versículo 4 vai dizer: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vamos fazer uma pausa aqui. Jonas já estava no navio, já havia pagado sua passagem, e estava indo em uma direção contrária da que Deus queria que ele fosse. Só que eu imagino que Jonas não leu o Salmo de Davi. O Salmo de número 39, Jonas não meditou, de número 139. Jonas não meditou no Salmo de Davi, 139. Porque no Salmo de Davi, 139, o salmista vai dizer: para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo aos céus, tu estás. Se eu desço às profundezas do mar, lá tu estás também. Se eu vou às profundezas do abismo, a tua destra, o teu poder me alcança. Não tem para onde eu fugir. Se eu me escondo nas trevas, as trevas e a luz para ti é a mesma coisa. Se Jonas tivesse lido este salmo, se ele tivesse meditado nesta palavra, ele ia entender que não adiantava ele tentar fugir da presença de Deus. Porque ele é onisciente, ele é onipresente, e ele está em todos os lugares, e ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Quando Jonas está dentro do navio, vamos dar continuidade à leitura. Chegou-se, então, versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam as cargas do navio no mar para aliviarem o peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e estava deitado e dormia tranquilamente, profundamente. Não estava preocupado com Nínive, não estava preocupado com a sua missão, estava dormindo, despreocupado, relaxando, dormindo profundamente. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio, o capitão, e lhe disse: o que se passa contigo? Estás agarrado no sono, levanta-te, invoca ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Observe que a desobediência de Jonas começa a trazer para ele consequências terríveis. Primeira consequência: Deus lança uma tempestade no mar, faz com que os ventos fiquem fortes, com que as ondas fiquem altas e o mar se torne agitado e revolto, ao ponto daqueles homens não conseguirem fazer nada. Eles jogavam as cargas do navio para aliviar o peso, para tentar escapar daquela situação. Eles tentaram remar, mas não tinha como. Cada vez mais a palavra vai dizer que o mar ia ficando mais tempestuoso. Cada vez mais a tempestade ia ficando mais violenta. Por quê? Porque a ordem de Deus e o propósito de Deus precisa ser cumprido.
precisa ser realizado. E o profeta não estava entendendo isso. O capitão do navio chega lá no porão, quem sabe à procura de mais carga para jogar fora. Quando ele chega lá, ele encontra Jonas dormindo tranquilamente. E ele desperta Jonas. Acorda, por que tu estás dormindo? Nós estamos lá em cima, passando um sufoco grandioso, enfrentando uma tempestade terrível e tu estás aí dormindo. Vamos avançar aqui o texto. Versículo 7. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Eu fico imaginando os marinheiros lá no convés do navio, lançaram as sortes, ficaram na expectativa para saber qual o motivo daquela tempestade, o porquê que tinha acontecido aquilo contra eles, porque a tempestade era muito violenta. Talvez aqueles homens acostumados a navegar, a viajar no mar, não tivessem enfrentado ainda uma tempestade daquela proporção. E eles lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos continuar no texto. Então disseram: declaramos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. E eles começaram a fazer uma série de perguntas. Que ocupação é a tua? De onde tu vens? Qual é a tua terra? A que povo tu pertences? Verso 9. E ele respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. Verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhe havia declarado. Verso 11. E disseram: o que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais forte, cada vez mais tempestuoso. Observe que eles começaram a observar a vida de Jonas. E depois das perguntas que eles fizeram, eles temeram. Quando Jonas disse: eu sou hebreu, sirvo ao Deus que criou os céus, a terra e o mar. Aí eles perguntaram a Jonas: nos declara aí o que foi que tu fizeste? Alguma coisa você fez para o seu Deus estar nos punindo com essa tempestade terrível. E talvez eles tivessem certeza no coração de que eles não iriam sobreviver àquela tempestade. Grande era o temor, grande era o medo que estava no coração daqueles homens. Verso 12. Responderam-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta grande tempestade. Os homens disseram: o que é que nós vamos fazer? A gente tem que fazer alguma coisa para que a gente saia dessa situação. E eles perguntaram a Jonas: e aí, o que é que nós vamos fazer? Jonas responde prontamente e diz: me joguem. Joguem-me no mar, que eu tenho certeza que essa tempestade vai passar, porque eu sei que a ira do meu Deus está sobre nós. E os homens não lançaram Jonas de imediato. Versículo 13 diz: entretanto os homens remavam, se esforçando para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, te rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não façais cair sobre nós o sangue deste homem, quanto a nós é inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve fazer. Temeram, pois, os homens em extremo, e ao Senhor lhe ofereceram sacrifícios e o fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que o tragasse, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Observe que os homens não lançaram Jonas de imediato no mar. Eles tentavam remar a todo custo, eles não queriam que Jonas morresse afogado, mas chegou um ponto que não tinha outra saída, não tinha o que fazer. E Jonas disse: enquanto eu estiver aqui no navio, o navio afunda e a tempestade não acaba. Me joguem no mar. E aqueles homens oraram ao Deus de Jonas, sem nem conhecer o Deus de Jonas. O Senhor já estava se revelando para aqueles marinheiros. E quando eles pegaram Jonas, lançaram Jonas no mar,
que o mar imediatamente se acalmou, se aquietou, os ventos cessaram, as ondas pararam. O temor que estava no coração daqueles homens se tornou ainda maior do que o que estava antes. E a palavra diz que os homens fizeram votos ao Deus de Jonas, ofereceram-lhes sacrifícios ao Deus de Jonas. Deus se revelou para os marinheiros naquela situação. Quem sabe a vida deles foram alcançada pelo Deus de Jonas e eles se converteram. Quem sabe se eles nos abandonaram, os deuses que eles serviram depois dessa experiência. Porque todos aqueles que têm uma experiência com Deus, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada e essas pessoas se tornam novas criaturas. E isso tanto no Velho Testamento, quanto também no Novo Testamento, quanto também nos dias de hoje. Porque Deus, Ele é o Deus que muda história de vidas de pessoas. Ele não mudou, nunca mudará e continuará sendo para sempre e eternamente. A gente vai ver no capítulo 2, depois que Jonas é tragado pelo peixe, a gente vai ver Jonas fazer uma oração belíssima. Ele começa a orar, acompanhe comigo. Jonas então no ventre do peixe orou ao Senhor Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, as correntes das águas me cercaram, todas as ondas e vagas passaram por cima de mim. Então disse eu: estou lançado diante dos teus olhos, tornarei eu porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram à minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir à sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quanto dentro de mim desfalecia a alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que entregaram a idolatria vã abandonam aquele que lhe é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios, e o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Que oração belíssima do profeta. O profeta aqui já estava passando por um processo de transformação no seu interior. Antes, a rebeldia e a desobediência que estava na sua mente e no seu coração, agora Jonas estava numa situação ainda mais difícil do que antes. Observe que ele estava dentro do navio e uma tempestade furiosa estava sobre a vida dele, sobre a vida dos marinheiros. Mas agora Jonas está dentro do ventre de um grande peixe. E há duas linhas teológicas quanto acerca desse texto. O verso 6, que eu vou ler de novo, diz: dos fundamentos dos montes desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Nessas linhas teológicas, há dois pontos de vista aqui, de que Deus, um é de que Deus conduziu Jonas durante os 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, conservado em vida. De que ele fez essa viagem dentro do animal vivo. Por quê? Porque o Senhor tem o poder para conservá-lo em vida durante todo o trajeto. Ou não? Sim. Ele criou todas as coisas. Ele é o dono do oxigênio. Ele é o dono do peixe. Ele é o dono do mar. Ele é o dono de tudo. Então ele tinha poder para conservar o profeta em vida durante toda a viagem. O outro ponto teológico é que diz de que Jonas chegou a morrer dentro do ventre do animal. Observe que Cristo, no Novo Testamento, quando pediram um sinal a ele disse: uma geração incrédula e perversa me pede um sinal. Qual é o sinal que Cristo dá? De Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio dos mares, assim é necessário que o Filho do Homem também passe 3 dias e 3 noites no seio da terra. Assim como Jonas ora aqui e ele diz: fizeste subir da sepultura a minha vida. Jonas estava sepultado dentro do peixe. Cristo também ficou sepultado
3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas ao terceiro dia, Cristo ressuscitou e está vivo para todo sempre. Então isso nos mostra de que no final da viagem, acredito eu, quando o peixe estava próximo de chegar ali, nas margens da praia de Nínive, Deus fez com que Jonas voltasse à vida para cumprir a missão dada por ele. Ou seja, de que Deus ressuscitou Jonas antes da viagem terminar. A palavra diz que o peixe chegou e o vomitou. Imagine Jonas. Depois que o peixe vomitou, ele encheu de gosma, todo sujo, quem sabe até fedendo. E Jonas chega na praia, começa a se lavar. Sabe aquele profeta desobediente e teimoso? Ele já não estava mais com esse pensamento. Ele disse, rapaz, é melhor eu cumprir essa missão logo. Eu passei por uma tempestade, o Senhor me colocou dentro de um peixe, e agora eu tenho que fazer o que Ele mandou. Se eu não fizer, o negócio vai ficar mais estreito ainda para o meu lado. Vamos adiantar aqui. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi até a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Olha só, meu irmão. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia e pregava, dizendo, ainda 40 dias, Nínive será subvertida, destruída, afundada, arrasada. Essa era a pregação do profeta. Mas sabe aquele sentimento que estava no coração de Jonas? De que ele não gostava daquele povo. Mesmo ele temendo, porque Deus fez ele passar todo aquele sufoco, toda aquela situação. Mas o sentimento que ainda estava no coração do profeta era de resistência. O profeta estava com um misto de sentimentos. De o temor para pregar e de saber que ele conhecia o Deus a quem ele servia. E que a ordem era para pregar. Mas o profeta não queria pregar porque ele não queria que aquele povo fosse salvo. Ele não queria que aquele povo se convertesse, que aquele povo se voltasse para o seu Deus, que aquele povo se arrependesse. Ele não queria. Mas mesmo assim, foi. Sabe por quê? Deus é quem pode, Ele manda e obedece quem tem. Vamos avançar aqui. Depois da mensagem da pregação, ainda dentro de 40 dias, Nínive será subvertida. Ele começou a percorrer a cidade, passando pelos becos, passando pelas ruas e pregando no meio do povo, e o povo ouvindo aquilo. A palavra vai dizer que chegou até o ouvido do rei. Essa pregação de Jonas aqui. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída, será subvertida, será arrasada. Essa palavra chegou no ouvido do rei da cidade. Alguns reis dos povos da Babilônia, do Egito, da Síria, conhecia a fama dos israelitas. Conhecia as histórias, quem sabe esse rei conhecia a história do Deus dos hebreus, que libertou o seu povo depois de 400 anos escravos no Egito. Os feitos poderosos do Senhor, aonde Israel passava, a mão do Senhor ia fortemente sobre eles, e eles venciam todos os povos que se colocavam diante deles. Josué travou uma batalha contra 5 reis, e de quem foi a vitória? Josué orou, e o Senhor parou o universo. O sol e a lua pararam, se detiveram. Estávamos numa questão no seminário, e a missionária Valéria nos perguntou, e eu disse, missionária, com todo respeito, minha opinião, o Senhor não parou só o sol e a lua. Hoje, pela ciência, pela tecnologia, nós podemos ver que o sol é o centro do universo, os planetas giram ao redor dele. Então isso traz à nossa mente de que todo o sistema parou.
para que o seu povo tivesse vitória. Aí nós vemos o tamanho, a grandiosidade do Deus a qual nós servimos. Quem sabe o rei de Nínive ouviu todas essas histórias e ele disse: rapaz, eu conheço esse povo. Eu já ouvi falar das histórias deste povo. O Deus desse povo não é brincadeira, não. E o rei baixa um decreto, lança a sua palavra e diz: é melhor a gente se arrepender. É melhor a gente se converter. É melhor a gente deixar de praticar essas obras ruins, essas obras más. E o rei disse: vamos todo mundo jejuar. Até os animais não comem. Depois da pregação com autoridade, quem sabe Jonas, o profeta, pregou com raiva. E ele disse: vai todo mundo jejuar, até os animais. Verdadeiramente se arrependeram, verdadeiramente se converteram. E Jonas, depois da pregação, cansado, exausto, ele vai para um lugar ali, prepara um lugar para ele ficar, constrói com galhos ali um cantinho para ele repousar, descansar. E ele fica como um espectador, observando a cidade. Bem, cumpri minha missão. Já preguei. Agora eu só quero ver a destruição. Eu só quero contemplar a ira do meu Deus caindo sobre este povo numeroso. E a palavra vai dizer que os que habitavam a cidade de Nínive eram um número de 120.000 pessoas. Está lá Jonas descansando, bem tranquilamente, só contemplando ali a cidade. Deus faz com que nasça uma planta para aliviar o profeta do calor do sol. E a palavra nos diz que depois de uma noite, no outro dia, o dia e a noite, aquela planta vem a morrer. Porque a palavra diz que Deus envia um verme. É Deus quem envia o verme, viu? É Deus quem envia o verme. O vermezinho vai lá na planta, come a planta e ela faz o quê? Ela morre. Deus vai dar uma lição de moral no profeta, grandiosa, usando uma planta. Deus usa uma planta para mostrar ao profeta que ele estava errado quanto ao povo. Deus é extraordinário. Deus é incrível. Deus é maravilhoso. A planta morre. O profeta fica o quê? Irado. Descalha o semblante. E a ira dele é tão grande que ele chega ao ponto de dizer: é melhor morrer do que viver. E Deus vem falar com ele e pergunta: por que tu estás irado? Porque é razoável esta tua ira. E ele vai dizer para Deus: a minha ira, Senhor, é razoável até a minha morte. Tire minha vida, me mate. Aí Deus diz: você está com compaixão de uma planta que você não teve trabalho nenhum com ela. Não foi você que fez ela nascer. Não foi você que regou ela. Não foi você que cuidou dela. Você está tendo compaixão de uma planta e não está tendo compaixão de 120.000 almas. Que lição extraordinária o Senhor dá ao profeta. Não é de ter eu compaixão de uma grandiosa cidade como essa. Jonas é o profeta, irmãos, que na Bíblia, no Velho e Novo Testamento, até nos dias atuais, Jonas era o profeta, era o pregador que pregava com a intenção de que o povo não se convertesse. Todo pregador, pastor, que eu saiba, prega na intenção de o quê? De que vidas se convertam, de que vidas se arrependam. Mas Jonas não. Jonas pregou e queria ver a destruição do povo. Ele queria ver o povo sendo arrasado por Deus. Aí esse era o sentimento que estava no coração do profeta. Eu imagino Deus dizendo para ele em outras palavras: você tem que aprender, Jonas, que eu sou um Deus de amor, que eu sou um Deus de misericórdia. Muitos me conhecem só como sendo um Deus de ira.
como sendo um Deus de justiça, mas eu sou amor, eu sou misericórdia, eu tenho compaixão das almas. E não faço acepção de pessoas. Deus mostra isso ao profeta. Quem sabe Jonas só se lembrava de Elias. Se eu sou homem de Deus, que desça o fogo do céu. Quem sabe Jonas só pensava assim, que Deus era só um Deus de ira, só um Deus de justiça. Mas não. O Senhor, Ele dá oportunidade de salvação a qualquer um que o procurar. A qualquer um que o buscar. Não importa se é egípcio, não importa se é assírio, não importa se é babilônico, não importa se é chinês, se é português. Ele é o Deus de toda a terra. Para finalizar, irmãos, o profeta aprende essa lição. Assim como Jonas, nós precisamos, todos aqui são pregadores, tá? O Senhor incumbiu essa responsabilidade de ir pregar, de anunciar o evangelho a toda criatura, começando pela sua casa. Pregue o evangelho dentro da sua casa. Sabe aquele tio seu, aquele pai, aquele irmão, aquele primo que ainda não ouviu a palavra, que ainda não teve o contato com o Senhor? E você tem o conhecimento, você tem o acesso, você conhece o Deus, mas você fecha a boca e não prega. Já o profeta Isaías vai dizer: como crerão se não há quem pregue? Muitas vezes nós estamos querendo conversão de pessoas dentro da igreja, ou numa cruzada, ou num avanço missionário, mas nós temos que abrir a boca. E quem é que convence? Quem é que convence? É o Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo é de convencer. Mas e quem é que salva? É Jesus. Você prega, o Espírito Santo convence e Jesus salva. Amém? Que o Senhor Jesus aplique essa palavra nos vossos corações. E eu agradeço essa rica e grandiosa oportunidade em nome de Jesus.